Aceitem os nossos melhores cumprimentos. É na sequência de contínua preocupação e contribuição de vos passar aqui as matérias compiladas de forma compreensiva é que estamos aqui outra vez de volta para vos passar mais uma reportagem. Desde já, o único ponto praticamente que vamos falar é acerca da última tentativa de manifestação, infelizmente dispersa pela força policial de uma forma rígida. Pela importância e valor de interesse desta reportagem, pedimos a vossa especial atenção para os minutos a seguir. O aviso está lançado. Este ano vai chover torrencialmente na Guiné-Bissau. A previsão veio do Instituto Nacional de Meteorologia de Bissau, dando conta da possibilidade de inundações e outras situações climáticas complicadas entre os meses de maio e setembro. Esse ano previmos durante esses 3 períodos, que é maio, junho, julho, agosto, julho, agosto, setembro, que vai ser ano úmido, quer dizer, um ano onde podemos ter as precipitações normais até acima de normais. Cherno Luís Mendes alertou os agricultores sobre a necessidade de adotarem técnicas adequadas para a gestão de água nas bolanhas. Penso que nesse momento já é aconselhável os agricultores começarem a praticar as suas atividades, uma vez que temos as condições em termos de umidade do solo, em termos de água que já está em algumas localidades. Se terem conhecimento da quantidade de precipitação que vai ser o ano úmido, eles podem já estar preparados em termos de canais de drenagem, tubos de drenagem nas suas bolanhas, para fazer uma boa gestão da água nas bolanhas. Este técnico de meteorologia alertou ainda a proprietários das casas nas zonas úmidas para estarem preparados para inundações. Os que construíram as casas nas zonas úmidas, essas são as recomendações que nós deixamos. Devem estar prontos, e o governo também, através do seu plano de emergência, para não ficar surpreendido depois de dizer que não temos conhecimento disso, como tinha acontecido no ano passado na Batonha, mas isso é uma experiência já, à base dessa ferramenta, do resultado dessa previsão. O governo deve estar preparado, através do Conselho Ministerial, fazer os planos de preparativo de eventual intervenção quando vier a acontecer essa situação de inundações. Entretanto, as previsões deste ano indicam que os agricultores devem estar preparados para lidar com as consequências de chuvas intensas, adotando medidas preventivas para minimizar impactos negativos nas suas colheitas e operações. O governo guineense e Fundo das Nações Unidas inauguraram um conjunto de infraestruturas na localidade de Incheia, construído no âmbito do programa Yanda Guiné. Dentro das infraestruturas inauguradas constam sistema de abastecimento e distribuição de água rural, conectando 11 tabancas, junto de 5 novas pontes, 29 quilômetros de pistas rurais entre novas e reabilitadas, uma rotunda, e também foram feitos trabalhos no setor da agricultura e risicultura do Mangal. Hoje celebramos os progressos significativos nesta região, onde diferentes intervenções têm transformado a vida dos habitantes. Através de ações variadas em estreita colaboração com a comunidade local, focamos-nos em setores-chave. Para o primeiro-ministro, o mais importante é gerir bem as infraestruturas inauguradas, que vai permitir melhorar a vida das populações daquela zona.
É por isso que eu quero pedir à comunidade de Encheia garantir tanto o funcionamento correto destas infraestruturas que hoje estamos aqui a inaugurar, desde fornecimento de água, portanto, energia, esta estrada também, que vai permitir desenclavar, portanto, esta zona e permitir, tanto o escoamento dos produtos que aqui se produz para os grandes centros de consumo. Encheia, localizado a 70 km de Bissau, e é zona de maior concentração do programa Yanda Guiné, onde a população manifestou-se satisfeito com a iniciativa. É tirando no sacrifício de água, na crise que nós estamos nela, não por falar não melhor. É como estrada para nós e uma boa coisa também, principalmente para nós minheiros. O que é que não tem mais para falar para a população de Cheia? Para nós servir de cuidar dessas infraestruturas que compõem na Cheia. Pensa, o que é que falta na Cheia e Liceu até 12º? Este programa é extensivo a todo o território nacional, estimando-se que tenha impactado cerca de 55 mil pessoas. Falando da 25ª reunião dos chefes de Estado-Maior das Forças Armadas, o ministro da Defesa do governo da iniciativa presidencial mostrou-se preocupado com a divergência militar entre as nações e destaca a necessidade de união entre os militares da comunidade de CPLP. Como melhorar, coordenar as nossas ações para que a interoperacionalidade das nossas Forças Armadas sejam uma realidade. Como fazer para que as atuações das nossas Forças Armadas sejam fundamentadas em informações fidedignas, portanto, responsáveis. Nicolau dos Santos falava durante a abertura do encontro que decorreu durante 2 dias, isso é, 20 e 21 de maio, em Bissau, onde foram abordados temas estratégicos que visam aprimorar a colaboração multilateral e a eficácia dos militares dos países da língua portuguesa. Somos convocados a fazer frente a desafios antes inimagináveis, ditados por motivações de ordem geopolítica e estratégica. Testemunhamos, pois, um crescendo as contradições militares entre países, a divisão cada vez mais acentuada de nações em blocos de interesses antagônicos, a expansão de extremismo religioso e político e cujas consequências vêm afetando sobremaneira a vida social e econômica das populações. Segundo o ministro, o evento é um marco significativo na agenda de CPLP que reflete o compromisso contínuo entre os membros em promover a paz, estabilidade e a cooperação internacional na área da defesa. Estávamos no dia 18 de maio de 2024, quando a polícia guineense dispersou com recurso a força de uma manifestação convocada pela Frente Popular em Bissau. O protesto pretendia denunciar o regime em vigor convocado para ser uma manifestação pacífica, mas infelizmente culminou com espancamentos e detenções arbitrárias de várias dezenas de cidadãos, denunciada pela Liga Guineense dos Direitos Humanos. Fomos surpreendidos com uma presença policial enorme nas ruas, fomos surpreendidos com uma atitude de repressão desta manifestação, tal como tem sido o modus operandi deste regime autoritário que não tem poupado meios para confinar as liberdades fundamentais dos cidadãos, para intimidar quem quer exercer livremente os seus direitos. Tendo afirmado ser modus operandi deste regime, significa não ser nenhuma surpresa do que aconteceu,
pois está registrada várias situações semelhantes no passado. Entre os detidos estava Armando Lona, que é o líder de Frente Popular, Mansa Tassila, presidente da Organização dos Jovens que Lutam pelos Direitos Humanos, bastonário de Ordem dos Enfermeiros e vários elementos da sociedade civil, que a Liga exigiu libertação imediata. Exige a libertação imediata de todos os detidos, mas também responsabiliza o Ministério Interior pela integridade física de todos os detidos. O povo guineense assiste todos os dias comícios e desfiles políticos de pessoas afetas ao regime instalado na Guiné-Bissau. Agora, o que nós não podemos aceitar é impedir outros cidadãos de exercer essas liberdades fundamentais. Na sequência, a RTP chegou à fala com a advogada indigitada pela Ordem dos Advogados para assistir e tentar libertar os detidos, que disse: a informação que nós tivemos, bateram, foram espancados dentro, disseram de que não é momento da atuação dos advogados e nós gostaríamos de saber qual é o momento dos advogados no Estado de Direito. O protesto foi num sábado. No domingo à tarde foram libertados certos números dos detidos e mantendo-se preso todos os líderes de diferentes regiões do país. Fernando Mandinga, de Frente Popular, responsabiliza a comunidade internacional pelo silêncio perante o ato, mas manifesta-se determinado na luta contra o regime que se chama de ditatorial que vigora no país. Responsabilizar os organismos da comunidade internacional sediados na Guiné-Bissau face ao seu silêncio. Apelar à população guineense no país e na diáspora a manterem-se firmes na luta por uma vida justa, em defesa dos valores da República, da democracia e contra qualquer entidade que queira colocar a liberdade e o bem-estar do povo guineense em causa. A Frente Popular reitera a sua determinação em continuar a lutar contra a fome, contra o autoritarismo e pela conquista da defesa democrática na Guiné-Bissau. A par disto, outra situação, a Ordem dos Advogados também denunciara a detenção do sobrinho de um dos advogados e comentador político chamado Augusto Nansambé, na sequência de uma notificação emitida pela Secretaria de Ordem Pública que evoca se tratar do assunto do seu interesse, que levou à detenção do sobrinho em substituição do tio, que não atendeu à notificação do Ministério do Interior. Em um Estado que se diz de direito, pode-se sequestrar uma pessoa em substituição de uma outra pessoa. Não se faz. Então a Ordem condena veementemente esse ato de perseguição e sequestro que tem estado a decorrer na Guiné-Bissau. Este caso em concreto é abuso de poder. Abuso de poder, disse a advogada. Mas por além desta irregularidade, a Ordem manifesta estranheza com o teor da notificação em causa. Notifica-se um cidadão, notifica-se um advogado, notifica-se um profissional para aparecer às 4 da tarde. Às 4. Sabemos que o expediente fecha às 4. Sem culpa, interesse. Qual é interesse? É interesse. A carta, a notificação diz interesse, assunto do seu interesse, não é assunto do interesse do sobrinho. E o sobrinho está mantido, encarcerado, sem comer, sem beber e estamos à espera. Estamos num estado caótico na Guiné-Bissau. Estado caótico, conforme a advogada, onde a lei está substituída pela ordem superior que o sobrinho detido manteve esperando para voltar a casa. Disseram que só com a segunda ordem, porque eles trabalham com ordens superiores. Foi a informação que nos foi dada. Então estamos à espera dessa ordem superior que manda libertar o sobrinho do advogado, porque ele não é sujeito da ação. Neste caso, era preciso
que a Ordem dos Advogados criem uma comissão de acompanhamento e de habeas corpus para libertar o sobrinho detido à conta do tio. Retomando o caso de manifestação do dia 18 de maio, 2 dias após a apreensão em massa, 84 das 93 pessoas detidas foram postas em liberdade. Dos contactos feitos, a Liga Guineense dos Direitos Humanos disse ser com envolvimento de figuras políticas no processo. As autoridades políticas a mais alto nível, neste momento continuam detidas 9 pessoas, dentre as quais o Dr. Armando Lona, o coordenador da Frente Popular, mais um jovem do setor autônomo de Bissau. O resto dos detidos são das regiões de Gabu e Quinara, concretamente de Buba. Acreditamos que todos os detidos serão libertados hoje. Na realidade, essas pessoas não deviam ter sido detidas, porque a liberdade de manifestação é um direito constitucional que assiste a todos os cidadãos. Contudo, Boubacar Touré afirmou a tortura e o espancamento dos detidos, pedindo a abertura de inquérito e consequente responsabilização dos autores. Nós abordamos isso com as autoridades competentes, manifestamos a nossa profunda preocupação em relação a isso. As provas obtidas pela tortura, à luz da nossa legislação, devem ser usadas contra os torturadores por terem cometido um ato criminoso. Por isso, nós queremos exortar o Ministério do Interior, exortar o Ministério Público para abrir uma investigação para apurar as responsabilidades e, sobretudo, traduzir à justiça os autores dessa prática. Este é o Jibril Bojang, líder ativista de Gabu, hospitalizado no Simão Mendes, em Bissau, sob vigilância policial. Ele está estável, a tensão arterial continua alta, necessita ainda de algum cuidado médico e nós vamos continuar a monitorar a sua situação. Enquanto isto, o Conselho Nacional de Juventude considera o ato de desumano, com garantias de que a juventude não vai desistir desta luta. Se estão a usar a própria força de segurança que estão para nos servir, para ajudar a manter a ordem, estão a usar esses mesmos instrumentos para massacrar o pior inimigo que um governante pode ter, a sua própria população. Somos a República foi o lema da manifestação pacífica, inviabilizada com repressão. E na sequência de exigir a soltura das 9 pessoas ainda restantes na prisão, a Frente Popular voltou a ser impedida de concentração de protesto junto à sede das Organizações das Nações Unidas em Bissau, remetendo-se dessa forma na Casa dos Direitos para dizer basta à ditadura, abaixo regime autoritário e quem é a ordem superior. É um regime que não tem limites, não tem qualquer respeito pela legalidade, não tem qualquer respeito pelos princípios democráticos. Por isso, nós temos de estar prontos e disponíveis para fazer face a este regime, para derrotá-lo e, em consequência, processá-los judicialmente num futuro próximo. Ocasião pelo qual Boubacar Touré pediu às lideranças políticas que estão fora do país para retornarem ao país e se juntarem numa só frente na luta contra o regime em vigor. Nós temos os principais líderes dos partidos políticos na Europa a comerem batatas, o povo guineense está a morrer de fome, o povo guineense está a morrer de doenças banais, o povo guineense está a morrer
da falta de água potável, da falta de infraestruturas, da falta de energia elétrica. E é por isso que nós lançamos um vibrante apelo a esses políticos para abandonarem as suas zonas de conforto, para juntarem aos cidadãos, porque não está em causa os seus postos, não está em causa ser ministro ou deputado, está em causa a democracia, está em causa o Estado de Direito, está em causa a liberdade dos cidadãos, está em causa os direitos humanos que neste momento estão a ser postos em causa, os cidadãos estão a ser brutalizados. Para as forças de defesa e de segurança, Touré deixou esta advertência. Não estão obrigadas a cumprirem ordens ilegais e nós queremos alertá-las pelas consequências dos seus atos criminosos, de que, se não pararem, serão responsabilizados cedo ou tarde, tal como aconteceu noutros países. Portanto, é uma mensagem clara e inequívoca que nós queremos deixar às forças de segurança. A Frente Popular, apesar de continuar firme e determinado na luta para a liberdade, mas continuam a testemunhar os relatos de tortura e sofrimento. A nós não foi raptado, não foi brutalmente espancado nas celas do Ministério do Interior, a nós tudo, sem exceção, tanto fêmeas, assim como machos. Todo mundo foi brutalmente espancado. A nós todo mundo fica com sequelas. No total, eram 93 pessoas detidas. 14 eram mulheres, entre elas estava Mansa Tabrabosa Silá, que deixou uma testemunha arrepiante. 13 mulheres, naqui 13 mulheres com cunci. 3 banancas saem que iniciativa de Bai Marcha. Um som de 52 anos. E vai reunião de escola de cineta. E sai para subir para Bai Panhacaro e prender, injustamente, é sutar. E que outro? E hoje ainda que se sobrinhas na sutaram frente de seco e sai para contante e que é prender. E que outro mulher estava na carro e sai de safim para vai fera, tudo com esse saco de fera e que podia rir, porque hoje é na casqueta banana outro colega que se entrou na cabeça. Afinal que no colega nem não sabia, afinal está grávida de 4 semanas para buscar 5. São testemunhas marcantes que hoje fazem parte da atualidade e que amanhã vai constando no registro histórico da Guiné-Bissau. Ouvido pela RTP África, o analista político Rui Jorge Semedo disse que o país vive um período de autoritarismo e abuso de poder, pois os acontecimentos registrados no dia 18 de maio revelam o medo das autoridades em permitir o povo exteriorizar os seus sentimentos. Portanto, a negação dos direitos aos cidadãos, a negação do espaço, né, de liberdade aos cidadãos, é uma situação muito complicada dentro do contexto democrático. Rui Semedo disse ainda: quando o poder retira ao povo os seus direitos, isto abre possibilidades de haver situações com consequências imprevisíveis, isto em alusão do que viu e ouviu dos cidadãos na marcha. As forças de ordem que saíram pelas ruas estavam numa condição, numa situação irreconhecíveis e da normalidade, não é? Supostamente preparados como se tratasse de uma guerra, não é? Homens preparados para poderem realmente, não é, ter a coragem, não é, de enfrentar os horrores, não é, do ambiente, do contexto, coisa que na verdade não era nada disso. Eram cidadãos indefesos, eram pessoas conscientes, não é, dos seus direitos e deveres, que de uma forma pacífica e ordeira saíram às ruas para poder, não é, chamar a atenção do poder político, não é, dando-lhe a oportunidade, poder político, para poder fazer correção nas suas atuações. Por além disso, o politólogo disse que houve desproporção no uso dos meios para dispersar os manifestantes, enquanto que a jornalista e ativista social lamenta a situação das forças de segurança e muito preocupada com a liberdade de expressão que tende a piorar na Guiné-Bissau.
não consigo ver onde está o mal e quais são os crimes que eles cometeram para estar a passar por essa situação ou para o país estar a assistir uma situação tão triste. Nós não podemos ficar de braços cruzados para dizer assim, estamos com medo. Em como se tudo não bastasse, o presidente da Ordem dos Advogados disse que as autoridades policiais e judiciais são os mais abusadores dos direitos fundamentais no país, numa clara alusão dos últimos atos praticados sobre os cidadãos marchantes. Porque as nossas autoridades policiais entendam a questão do direito de ouvir, espizinhar, até abusar dos direitos dos cidadãos, e que nessa primeira fase de inquérito entendam que o advogado é dispensável, porque só vão lá atrapalhar. Na falta de presença do advogado, todas as provas abstraídas durante esse processo são pura e simplesmente nulas. Estas palavras de Januário Correia foram ouvidas no ato de recepção de uma viatura doado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento à Ordem dos Advogados Guineenses. Isso é com o objetivo de melhorar o fortalecimento da justiça na Guiné-Bissau. Este é um marco significativo na nossa jornada para assegurar um acesso à justiça mais amplo e inclusivo para todos os cidadãos, especialmente para as mulheres. A importância desse gabinete é evidente. Para o bastonário da Ordem dos Advogados, o gabinete ora criado vem dar resposta às insuficiências registradas no acesso à justiça na Guiné-Bissau. O surgimento do GAO vem dar resposta às insuficiências registradas, porque não é que não funcionava o modelo de patrocínio oficioso. Funciona porque decorre da lei, decorre da Constituição da República, só que o mecanismo então adotado nunca chegou a funcionar à perfeição, pelo menos. E a assistência legal também vem dar vazão, não é? De certa forma, à execução da Lei nº 11/2010 sobre direito acesso ao direito e à justiça. Precisamente o Gabinete Oficioso de Acesso à Justiça, que trabalha há já um ano, é encarregado de acompanhar o caso dos detidos na manifestação do dia 18 de maio de 2024. E finalmente, no dia 24 de maio, o juiz de instrução criminal ordenou a libertação dos restantes detidos, inclusive o líder de Frente Popular, Armando Lona. Tudo correu entre o grupo de advogados e representantes do Ministério Público, sob forte pressão policial que impedia aglomeração nas imediações do tribunal e sem presença de algum representante do Ministério do Interior. Não obstante a ausência da entidade captora, entre aspas, na pessoa do Ministério do Interior, que deve ser responsabilizada, obviamente, através dos seus titulares, o Ministro do Interior e o Secretário de Estado da Ordem Pública, pelos crimes, diversos crimes de desobediência agravada, sem prejuízo de crime de sequestro e de detenção ilegal. Perseguidos em todos os lados, a força policial ainda seguiu forçando a saída dos ativistas que estavam agrupados nas imediações da Casa dos Direitos, que ficou cercado de polícias durante algum tempo. O grupo dos advogados pede a responsabilização do Ministério do Interior. Nós achamos que a audiência correu muito bem, na presença do Ministério Público e na presença dos defensores. E é nessa base que as partes, todos os intervenientes concordaram que efetivamente o juiz deve ordenar a libertação imediata dos sequestrados. Agora estamos a aguardar o despacho do juiz até o final do expediente, que é por volta das 14 horas. Estamos em crer que efetivamente hoje teremos um despacho que ordene a libertação dos sequestrados.
Liberta-se os últimos cidadãos de Frente Popular que estavam detidos. Foi no mesmo dia em que a Frente Social também, que integra sindicatos de educação e de saúde, anunciaram uma greve de 4 dias, isto é, 27 a 31 de maio. Isto devido ao impasse reinante entre esta plataforma sindical e o governo guineense, aqui explicado pelo porta-voz Ioio João Correia. Acho que o formato devia ser mesmo de terminarmos as negociações, ok, começadas, e a partir desta negociação vamos ter pontos que devem ser resolvidos imediatamente, por exemplo, de pessoas que estão a trabalhar neste momento já 5 meses sem salário, porque a situação é grave. Podemos imaginar como a pessoa consegue trabalhar no hospital ou a dar aulas. E outros pontos que são importantes, que muitas das vezes não exigem alguma contribuição, ou seja, algum impacto econômico por parte do Executivo. E definir outros pontos que não são de cumprimento imediato, mas que podem ser resolvidos no médio prazo ou no longo prazo. E nós achamos que esta é a melhor via e nós todos, enquanto partes neste processo, Frente Social e Governo, passamos a fiscalizar o cumprimento deste memorando de entendimento enquanto parceiros assinados. Infelizmente, não houve acerto que pudesse evitar a decisão de paralisação de atividades para 5 dias. Finda esta reportagem, não nos resta nada a explicar, esperando que tudo está compreendido, tudo foi ao alcance de uma boa compreensão. Resta-nos pura e simplesmente dizer-vos muito obrigado por nos terem assistido e pedimos desde já continuem a partilhar este canal para podermos alargar e atingir mais cidadãos necessitados de informação. Muito obrigado. Ficam aqueles nossos despedimentos de sempre. Abraços, beijos e carinhos sem fim. Até mais. Bye bye.